Pode-se dizer que o chocolate é um dos alimentos mais consumidos do mundo. Ele está naquela sobremesa maravilhosa, naquela bebida quentinha, usada nas celebrações ou depois de um dia estressante. Enfim, o que não falta são modos e oportunidades para saborear essa gostosura. Mas qual a origem do chocolate? Então, antes de chegarmos no chocolate, precisamos conhecer o cacau, o fruto do qual o chocolate é feito. Não há registro de quem descobriu o cacau, mas é possível dizer que essa amêndoa tem origem nas regiões tropicais das Américas do Sul e Central. Surgiu milhões de anos atrás na floresta amazônica, entre o rio Orinoco, que nasce na Guiana e se estende pela Venezuela, e o rio Amazonas. É comumente aceito que os índios astecas foram os primeiros chocolatras conhecidos da história. Eles coletavam sementes de cacau e faziam uma bebida, como um chá dessas sementes. A importância do cacau para esse povo era tão grande que chegou a ser usada como moeda para pagar impostos e de troca entre as comunidades. Mas foram os maias o primeiro povo a criar uma bebida derivada do cacau. Basicamente, era uma bebida fermentada feita com as sementes do cacau, que eram torradas, moídas e misturadas com pimenta. Sim, você não ouviu errado, pimenta! Apesar de ser bastante amarga, essa bebida era muito apreciada por reis e nobres, que bebiam-na em celebrações importantes. Quando, em 1519, os espanhóis iniciaram a conquista do México, sob o comando de Fernando Cortés, notaram que os nativos ofereciam aos deuses estranhas bebidas escuras. Ficaram intrigados, mas logo descobriram sua origem. Eram feitos dos frutos do cacaueiro, uma árvore quase sagrada para os indígenas. Talvez os espanhóis tenham ficado meio decepcionados com a descoberta. Eles não sabiam o que fazer com uma bebida que até então só se tomava com pimenta. Mal sabiam eles que estavam para começar a trajetória de um dos alimentos mais queridos da atualidade. Em terras espanholas se teve a ideia de substituir a pimenta pelo açúcar, que na época começava a ser produzido em grande quantidade. O gosto ficou tão bom, mas tão bom, que por mais de 100 anos os espanhóis guardaram em segredo a receita. Até que tiveram uma ideia melhor. Começaram a vender por preços altíssimos chocolate doce no resto da Europa. Durante os 150 anos seguintes, a novidade do cacau foi se disseminando por toda a Europa. Nessa época, ainda eram adicionados vários ingredientes ao cacau líquido, como leite, vinho, cerveja, açúcar e especiarias diversas. Os espanhóis abriram as primeiras fábricas chocolateiras do mundo, no fim do século XVI. O que impulsionou a expansão do chocolate pelo continente foi o casamento do rei francês Luís XIII e Ana da Áustria, em 1615, porque a futura rainha não queria deixar a Espanha sem levar as sementes de cacau para Paris. Em 1659, Luís XIV, rei que sucedeu Luís XIII, concedeu a David Chalieu, oficial da realeza, o privilégio de fabricar e vender por 19 anos uma composição que se chamava chocolate. Assim nascia a primeira fábrica francesa de chocolate, que utilizava métodos artesanais de produção. Acredita-se que o chocolate tenha chegado à Grã-Bretanha na segunda metade do século XVII, sendo que a primeira fábrica de chocolate inglesa surgiu em 1657. Pouco a pouco, a produção artesanal deu lugar à produção em massa, e por volta de 1730 seu preço já era acessível a boa parte da população. Foi apenas em 1765 que o chocolate passou a ser produzido por meio de processos mecânicos, com a fundação da fábrica de chocolate C.A. Baker, nos Estados Unidos, considerada a primeira indústria de chocolate. Mas os franceses não ficaram para trás. Pouco tempo depois, em 1778, Doré desenvolveu uma máquina para moer, misturar e aglomerar a massa de cacau. E em 1819, Pelletier construiu em Paris uma fábrica que utilizava vapor no processo de produção. A primeira fábrica de chocolate na Suíça teve início no mesmo ano, 1819, e foi fundada por François-Louis Callier, em Vevey. Em 1831, Charles-Amédée Collet se estabelecia com outra fábrica em Lausanne, na Suíça. Durante boa parte do século XIX, o chocolate continuou a ser consumido exclusivamente na forma líquida. Somente a partir de 1861 que o chocolate passou a ser vendido na forma sólida, acondicionado em caixas em formato de coração. Em 1876, em Vevey, na Suíça, a indústria do leite condensado deu novo impulso à do chocolate. O laboratório de Henri Nestlé ganhou um vizinho,
Daniel Peter, que ali se instalara com uma pequena fábrica de chocolate. A recente descoberta de Henri Nestlé, que associara leite à farinha, deu a Peter a ideia de juntar leite ao chocolate, que até então compunha-se unicamente de cacau e açúcar. Essa mistura, que deu super certo, deu origem ao chocolate ao leite que consumimos hoje. Apesar do consumo exagerado que fazemos do chocolate hoje em dia, fazendo ele ser conhecido como inimigo número 1 das dietas, o chocolate contém mais de 300 substâncias químicas diferentes e vários nutrientes até necessários ao corpo. Calcula-se que uma barra média contenha 3 gramas de proteína, 15% da necessidade diária de riboflavina, 9% da necessidade diária de cálcio, 7% da necessidade diária de ferro. A gordura presente no cacau dá ao chocolate sua textura característica. Pesquisadores mostraram que essa gordura não aumenta os níveis sanguíneos de colesterol, principalmente devido ao alto conteúdo de ácido esteárico. Mais ainda, pesquisas recentes na Universidade da Califórnia mostraram que o chocolate apresenta níveis elevados de produtos químicos conhecidos como flavonoides e fenólicos, que podem diminuir o risco de doenças cardíacas. Falar tanto de chocolate me deixou com água na boca. Depois de toda essa jornada, preciso repor as energias. Vou ali arrumar um chocolate. Tchau, tchau e até a próxima viagem!